Gente, a última live caiu, provavelmente por uma instabilidade de hoje, da chuva. Então, vou chamar novamente, dar continuidade na live. Pronto, acho que por conta da chuva hoje já viu, né? Pode ser, pode ser. Você estava que parte você parou? E no início, eu lembro que você falou pra mim, né? Ah, Eu queria perder realmente uns. Perder não, né? Eliminar é. esses 4 quilinhos a mais que Uhum, eu acabei adquirindo. uhum. E foi engraçado, porque quando a gente chegou nessa sua meta, a gente parou e teve uma conversa e alinhou novamente um objetivo. O Isso. que é muito importante durante um tratamento, né? Porque Uhum. não é a nutricionista quem decide a meta do paciente. E, por outro lado, a gente também sabe quanto ali vai ser importante de perda para ele, por questões de saúde, disposição, principalmente por parâmetros de saúde, né? Uhum. Então, nesse momento, depois que você alcançar essa sua meta, eu lembro que a gente parou, conversou Isso. disso mesmo, né? De parâmetros de saúde. Falei, Uhum. eu acho que aqui você poderia perder um pouquinho mais por conta Uhum. mesmo desses parâmetros, de questões de que a gente conversou na anamnese, de ter um Uhum. histórico realmente de saúde que a gente precisava ficar um pouco mais atenta, né? Não, e eu tava curtindo a dieta, gente, é muito louco isso, né? Porque a gente fala, não, eu quero comer, quero beber, mas a gente equalizou a minha dieta porque você foi introduzindo as duas. Muita gente perguntou se eu sofri, se era muito rígido, se eu não fiquei de mau humor. Assim, a primeira semana foi mais tensa, porque é bem restrito o cardápio, a segunda semana também, tanto é que você não deixou eu fazer exercício por conta, né, para não perder massa magra, eu estava ingerindo poucas calorias, e depois você foi aumentando. E quando a gente foi aumentando e você foi equalizando, né, os alimentos, era assim, eu ia me satisfazendo. Então, assim, eu quis continuar a dieta, não entrar na manutenção ainda. Primeiro que eu estava me sentindo muito bem comendo o que eu estava comendo, sem sentir fome. Sem remédio, gente, porque outras perguntas que você vai responder aí, se tem medicação, é tudo vitamina e blend de aminoácidos. Mas, enfim, eu estava tão bem que eu quis bater a minha meta, sabe? Eu estava com muita disposição e zero fome, porque assim, o prato é um pratão, mas do que pode, do que faz bem, do que não pesa. Na hora de dormir, não pesa. Eu tinha muita azia, sabe? Então, eu ia dormir às vezes pesada, principalmente à noite. Então eu levava minha marmitinha para o trabalho, aonde eu ia no começo, eu ia jantar na minha mãe, eu levava a minha marmita, porque eu estava curtindo cuidar de mim. E assim, absorvendo tudo que você falava, Carolina. E tem outra questão, né? A gente, quando, na primeira consulta, quando você falou que queria perder realmente esses 4 quilos, a gente sentou e conversou, né? Uhum, Como a gente vai fazer isso? Como para você é confortável fazer isso? uhum, Então, vamos começar com uma dieta um pouco mais baixa em caloria, né? Promovendo aí um déficit calórico. uhum. Ou não, a gente pode também de uma forma mais confortável, com um pouco mais de alimento, sem restringir nenhum tipo de grupo, né? Inclusive, é uma das perguntas que fizeram: nossa, eu vou ficar sem carboidrato? Não, pelo contrário, desde o início de qualquer estratégia inicial de todas as nutricionistas, o carboidrato ele é essencial, tá? Então a gordura mesmo ela só queima na chama de carboidrato. Então É. é importante que tenha uma adequação de todos os grupos alimentares. Você E até permitiu torrada ou uma fatia de pão, a torradinha, aquelas que podem. Então, sabe, o café da manhã era gostoso, sabe? Não era. as frutas também, né, que Sim, faziam parte, tem sim. nutrientes ótimos, fibras, então tudo isso foi muito equilibrado. E Uhum. depois, né, e a gente conversou, por que a gente decidiu diminuir a carga da atividade física, né? Principalmente da parte de musculação. Porque quando a gente faz uma restrição um pouco mais energética, o nosso corpo ele precisa ir buscar energia em um outro lugar do corpo. E o Uhum. segundo lugar que ele busca é o músculo. Então, aí que também já entra a questão do amino 7, né? Que ele é um blend de aminoácidos, que ele E tem uma ligação proteína. É. forte com o músculo. Então, ele faz toda a, a
promoção desse músculo para ficar intacto. E aí o corpo vai buscar energia na gordura. Então, quando a gente aumenta a questão da atividade física com o paciente que prefere fazer numa velocidade um pouco mais acelerada, a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de energia que ele está gastando. Porque senão o corpo acaba travando ou, enfim, acaba perdendo massa muscular. Isso para mim foi assim, desmistificou total, porque eu tinha uma ideia totalmente oposto. Lembra que quando eu estava chegando no peso, eu falei, vou malhar muito e vou cortar pela metade o que eu estou comendo. O corpo travou, eu cheguei lá e eu percebi que quando eu comi mais treinando, imagina, eu perdi. Quer dizer, é muito louco isso, né? A gente tem uns conceitos errados, né? É que você falou, o corpo acaba estocando a gordura, porque ele entende que ele tem que entrar em sobrevivência, né? Então, para você treinar... Existe um limite, você falou, porque a gente aprende assim, gastar mais do que ingerir é emagrecer. Mas tem um limite, porque se você gasta muito mais do que você ingere, o corpo, ele trava e não deixa você emagrecer, não é isso? Exatamente, é por isso que é muito importante, né, fazer um tratamento de emagrecimento, porque o emagrecer ele é um tratamento, ele tem início, meio e fim. E a gente precisa entender as questões de cada um. Por isso que não existe uma dieta pronta, né, Sá? A gente fez mais de 5, 6 cardápios ao longo desse tempo, com várias adaptações, inclusive por questões de religião que teve no meio disso, festa também. Então a gente o dia que eu jejuei, né, que você falou, então não faça nada. No judaísmo existe o dia do perdão, que é o Yom Kippur, que a gente jejua. Então tem tudo isso. E eu estou equilibrando bem os meus treinos, a minha alimentação. No começo, quando ela aumentou a carga de alimentos, e eu treinando, me dava um medo. Eu falei, não vou comer tudo isso, porque dá um medinho, mas dá certo. O que você está fazendo aqui, equalizando, está dando certo. Exatamente. Outra coisa que você perguntou que me motivou, que você começou a live falando do rejuvenescimento, emagrecimento e rejuvenescimento. Eu acho que, por exemplo, quando você está com peso em excesso, nem é o meu caso, porque eu não estava com tantos quilos em excesso, mas quando você está com mais quilos em excesso, mesmo que seja seus 4, 5, 6 quilos, você sobrecarrega as articulações, o teu corpo fica lento. Então, assim, eu quero entrar, eu daqui a 1 ano e meio vou fazer 60 anos. Então, eu quero entrar na minha fase idosa, que chamam de idoso já, eu não me sinto, mas assim, eu quero ir envelhecendo com saúde, com disposição, num peso ideal para mim, para eu poder exercitar, carregar minhas netinhas no colo, meus netos, né? Eu tenho 1 neto e 3 netas, eu quero estar muito bem. Então, a gente tem que pensar agora, né? Quer dizer, eu tinha que pensar até antes, na verdade, mas com 58 anos eu despertei e eu falei, opa, quase 60, gente, eu quero estar enxuta, né? O corpo legal e com disposição e força, né? Principalmente, né? E aí foi quando nós acertamos em um pouquinho mais, uma velocidade maior no início do tratamento, e depois a gente pontuou. Bom, vamos inserir a atividade física mais intensa para agora promover um aumento também de massa muscular. E aí, automaticamente, o cardápio foi se elevando, aumentando as calorias e começou todo o ensinamento, né? Isso. É necessário comer tudo, porque muita gente acaba restringindo carboidrato pensando que isso vai fazer com que emagreça, mas quando a gente coloca isso junto com uma atividade física, principalmente a musculação que gera uma hipertrofia, sem carboidrato, você não tem tipo de aumento, né, do músculo. Então foi quando a gente começou a conhecer o corpo mesmo e você falou, meu Deus, será que eu ainda vou continuar emagrecendo? Será que vai dar certo? Foi quando o mais importante aconteceu. Você começou a tomar ciência do seu próprio corpo. Eu comecei a entender o metabolismo do meu corpo. Exato. E começou a gerar uma própria autonomia para o seu tratamento, que eu acho que é o mais importante, né? Que eu falo que a gente leva para a vida, né? Eu aumentei, inclusive, eu estava fazendo 2 vezes por semana o treino com o personal, e aí eu resolvi aumentar para 3 vezes. Porque uma coisa é interessante, né? Quando eu emagreci, na bioimpedância, por isso que eu acho que é importante as consultas
Eu gosto das consultas semanais. Então, a bioimpedância mostra que o quanto você, sei lá, perdeu de água, perdeu de músculo, perdeu de gordura. E eu percebi que, como você falou, eu não perdi massa magra. Mas aí você não ganha se você não fizer musculação, né? Nosso tratamento, a minha dieta não deixou, inclusive com a Aminoserv, não deixou eu perder a massa magra. Mas para ganhar, porque aí eu agora, né, mais magra, eu quero criar, porque a gente perde a gordura, então diminui bumbum, diminui tudo, braço. E eu quero, não é hipertrofiar, mas eu quero definir. Então eu aumentei meu treino. Então isso eu acho importante também, até porque eu estou me sentindo bem para fazer isso. E com esse cardápio que você aumentou, né? Por isso que eu acho que a bioimpedância é importante. Tem muita gente que fala, mas é caro. Vocês têm alguns pacotes de consultas semanais e quinzenais. Mas eu acho importante essa conversa com a nutricionista para justamente ir adequando a dieta. Porque, como você falou, a dieta é muito personalizada. Perguntam para mim, o que você está comendo? Para anotar, né? Tem amiga minha, não, passa para mim sua dieta. Mas não adianta, porque eu quis emagrecer mais rápido. É o que você falou, quer ir mais lento? Eu vou tirando aos poucos. Eu falei, não, como não são 15 quilos que eu quero perder, vamos rápido, porque me estimula. Foi tão rápido que eu quis ir além dos 4 quilos a menos e quis ir mais 2 quilos, mais 4 quilos foram 8 quilos, né? De 66 para 58. Eu tenho 1,70 m. Mas isso é muito... Por isso que eu não gosto de falar o peso, né, Caroline? Você fala. O ideal é assim, cada um tem o seu peso ideal. E outra coisa que você falou também, treinando não é a balança que vai te mover, né? Porque às vezes o músculo pesa mais que a gordura. E sim, você... Aquela vez que eu fui na consulta, estava com 1,3 kg de água, porque eu tinha malhado muito e o corpo absorveu água. E eu achei que eu tinha engordado 1,3 kg. Você falou, não, você perdeu gordura e você está com... 3 dias depois, meu peso voltou, porque o músculo cicatrizou, né? E aí foi desinchando. Nossa, eu tô aprendendo tudo. Exato. E é para aprender mesmo, né? Então a gente teve esse primeiro momento que foi de emagrecimento, realmente, e acabamos de entrar na segunda fase, que é a manutenção desse peso, né? Para levar para a vida. E junto a ele a gente está fazendo esse programa também de aumento de massa muscular, não no sentido, claro, de ficar muito mais bolada, né? Que é o que as mulheres geralmente têm medo. Não. É para ter aquela definição mesmo muscular, para você sentir as suas curvas mais bonitas, enfim. Mas tudo é uma questão de como você se sente bem, né? Como você está disposta a algo. Então, qual a sua prioridade no momento? Então, nossa prioridade foi, inclusive, tirar essa inflamação persistente que foi a gordura que estava acumulada. Isso que você falou é muito importante. O meu corpo estava inflamado, sabe? Quando o corpo fica com azia, com gases, você dorme mal. Então, eu sinto o meu corpo desinflamado. Isso é muito importante. Você falou essa palavra e é bem isso mesmo, né? Com álcool, com doces. Eu, por exemplo, gosto muito de doce. Eu sou chocolatra, eu era daquelas que chega no restaurante, eu ia pelo cardápio da sobremesa. E se tivesse uma sobremesa boa, eu pedi uma salada para jantar, para poder comer aquela sobremesona, entendeu? Então, eu vi que eu consigo viver sem doce, assim, e agora eu já estou naquele um dia pode comer, entendeu? E você está me ensinando como fazer. Inclusive, no dia seguinte, poder me exercitar mais, porque é o que você falou, açúcar, tudo bem, mas então você pode queimar, né, no exercício. Exatamente. É uma questão de equilíbrio, né? A gente precisa entender que nada é proibido. Não existe alimentos vilões. Mas a gente precisa estar focado. É um tratamento de emagrecimento, então a gente precisa ter essa prioridade. No momento da manutenção, agora sim, vamos inserir novamente tudo que você gostava, mas de uma nova forma, em equilíbrio, que não cause novamente um acúmulo de excessos e que você inflame o corpo novamente, né? Isso. Porque as célulazinhas de gordura, ela continuam aqui, elas são importantes. Gente, só que elas não podem estar inflamadas em um volume maior, causando esse aumento, principalmente em mulher abdominal, na perna, que é muito ligada à gordura visceral, né? Que é
aí de doença cardiovascular. Então, é muito importante realmente a gente ter esse planejamento desde o início para Isso. ir à busca do seu próprio equilíbrio, da sua melhor versão, né? A Fabiana tinha falado para mim, mãe, quando eu entrei na manutenção e às vezes eu enfiava o pé na jaca, né? Ela falava, eu sentia o peso, porque aí a gente acaba vendo que você ficou um tempão numa dieta super saudável, comendo muito, muito bem do que deve comer, né? E sem alimentos, não é alimentos vilões, mas alimentos que pesam mais, ou uma fritura, uma gordura, ou um açúcar, ou álcool. E ela falou: você vai perceber que o dia que estiver liberado, e aí você enfiar o pé na jaca, porque aí a gente quer bastante, né? De tudo aquilo que. E aí realmente a gente sente, tanto à noite quanto no dia seguinte, muda o funcionamento do intestino, muda até o humor, sabe? Então, assim, você tá com o teu corpo limpinho. Isso me deu uma sensação tão boa que eu agora estou na manutenção e esses dias eu mandei uma mensagem para Caroline, que eu falei: Caroline, eu acabei comendo muito no fim de semana. Eu acho que eu quero voltar para aquela dieta restrita, sabe? Porque aí ela me explicou: não, volte para a dieta normal que você está seguindo, né? Porque é uma coisa para a vida toda, eu não vou viver em dieta assim restrita. Então é como você falou, você tem uma vida normal, social, você é convidada para jantares na casa de amigos, você vai para um restaurante. Então eu quero me equilibrar dentro dessa dieta normal que seria da manutenção, né? Cheguei Exatamente. com peso, quero manter, né? Que é onde tem todos os grupos alimentares, né? Que é o famoso arroz com feijão. É comer arroz com feijão todos os dias. Eu É adoro, particularmente, eu adoro. exatamente. Então, é uma questão de equilíbrio mesmo e de voltar a inserir todos os alimentos, né? A Uhum. gente só precisa ter, claro, como foco o período. É em emagrecimento que eu estou, então eu preciso, claro, me dedicar, mudar uma chavinha, entender as minhas dificuldades e principalmente compartilhar isso com a sua nutricionista, né? Sim. Porque às vezes você não está entendendo o que está acontecendo, mas quando você conversa com ela dá algum jeitinho aí de melhorar, deixa as coisas mais confortáveis, de fato individualizadas e o seu processo de emagrecimento flui de forma muito mais natural e Uhum. gostosa, porque você também precisa curtir o caminho, né? Claro, Não é claro. emagrecer, senão isso acaba sendo até um trauma. Se imagina, a Sim. gente tira Um tudo. sofrimento, né? E não é. E eu senti isso, não foi. A primeira semana é aquele choque, né? Porque quando eu falei, eu quero rápido, né? Eu não quero, porque senão eu desanimo. Então, me conheço, sabe? A hora que começar as calças ficarem largas, eu já me animo e me animei ao ponto de querer continuar. Mas então, a primeira semana foi um choquezinho, porque você tá comendo, né? De repente, é aquele pouquinho. Mas eu levei muito a sério, gente. Milagre não acontece. Então, assim, eu levei hiper a sério. Eu fui super focada. Eu tinha um objetivo, né? O início seria do tratamento 3 meses. Então, nesses 3 meses, eu não vou sair nem com chiclete dietético sem açúcar, nem isso, sabe? Então, eu vou seguir aquilo, vou experimentar, mergulhei de cabeça, porque não é assim, vocês vão dar comida pra gente, não. Você dá dieta baseado em tudo, sabe? Todo o meu corpo, a bioimpedância que você faz, né? A conversa que você tem com os pacientes. E isso é muito importante para a dieta dar certo. Não adianta. Eu tenho uma amiga que ela falou assim: não, mas é que eu acabo fugindo, eu acabo não levando a sério, eu tenho muitos compromissos, eu gosto de beber um vinhozinho à noite. Eu falei: o que te custa 3 meses você obedecer? 3 meses. Você fala assim: eu vou tirar 3 meses de licença, né, dos meus hábitos e vou seguir aquela dieta. Gente, é tão gratificante que você se segue mesmo, né? Quem leva a sério sai muito satisfeito. Até continua. Eu vou falar, eu não quero sair da clínica Seven, nunca mais. A minha filha está há 4 anos, né? Então ela vai na manutenção, ela dá um tempinho, daí ela volta e o corpo entrou em equilíbrio. Então não tem. Para mim, a pior coisa é o efeito sanfona. Até para o envelhecimento, porque a pele vai e volta, entendeu? Então, eu acho que a gente tem homens e mulheres, eu vejo o Leandro Carnal,
eu vi a live dele e tudo, a questão é do bem-estar, da saúde, a gente se preocupar com a velhice que vai chegar e a gente quer entrar de bem com a vida, né? Exatamente. Fazendo um gancho no que você falou, né? Hum. Do início realmente ser mais difícil. Você, claro, fez uma opção de ser numa velocidade um pouco mais aumentada, de não ter nenhum tipo de conforto, de realmente ser bem caxia, levar seu alimento aonde você fosse, sabe? Ter um pouquinho da questão social. Mas existe também outras pessoas que não conseguem fazer isso. Então, claro, existem outras questões que a gente consegue, claro, Uhum. encaixar dieta. Então, é tudo uma questão de velocidade e de alinhar isso com o nutricionista mesmo, para que tudo seja confortável. Uhum. Mas eu ia falar, o que, que te auxiliou, que dica você daria para Uhum. quem está começando agora, para quem quer começar, né, a mudar essa questão de qualidade de vida, né, nesses primeiros momentos? Como fazer para não sair e manter o hábito, ou enfim, né, a rotina alimentar de forma eficaz? Uhum. Eu sou muito Caxias. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu faço. E é como eu falei, quando você pensa assim, eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela falou, mas não vou poder mais beber, não vou mais. E eu falei assim, pensa o seguinte, são 3 meses, foca nesses 3 meses. Então, se proponha, se desafie você mesma, sabe? É um desafio que você propõe a si próprio, né? Por um bem seu, por um bem-estar seu. É um investimento. Tem gente que fala, é muito caro. É um preço que você tem acompanhamentos com as melhores nutricionistas, uma pesquisa feita em você, o exame do peso, da bioimpedância, uma aula, na verdade, né? Eu vou com questionário, gente, e aconselho a fazer isso, porque todas as nutricionistas lá, eu já fiz consulta com 3, são excelentes e elas respondem. Às vezes você manda um WhatsApp quando eu tenho alguma. Pode gelatina dietética? Pode refrigerante? Um por dia, dietético? Então, assim, eu faço um questionário. Então, o conselho que eu daria é se proponha aí, se você está decidida que você quer perder peso, emagrecer de uma forma saudável, não aquelas coisas que você toma remédio, aplica injeção, toma milhões de remédios para perder o apetite, então tudo isso depois volta. Eu acho que o mais importante é reaprender para levar para a vida, para não depender de injeções na barriga, para não depender de pílulas mágicas, né, fetaminas, essas loucuras que fazem mal. Então, assim, é reaprender como o meu corpo, aprender como o corpo funciona, né? Então, isso só com uma nutricionista muito bem treinada, estudada. E então é isso, foco, se permita 3 meses, sabe? Invista em você. Para mim foi assim o melhor investimento que eu fiz, gente. Eu me olho no espelho, eu estou me amando. Eu tenho que falar isso. Eu estou curtindo, eu recebo elogios do meu marido, ele já me elogiava, mas ele falou: "Gente, tá ótimo, chega, você tá ótimo". Então assim, e o humor, né? Eu tô, sabe, treinando, fazendo exercício, trabalhando, eu não fico cansada. E eu acho que experimente, se desses 3 meses. Eu vi eu tive que pôr o óculos porque as letrinhas são muito pequenas, gente. Desculpa, vocês estão às vezes perguntando, mas aqui, Tati, obrigada, Tati. Uma seguidora falou: eu fiz por 3 meses, eu amei e estou fazendo mais 3 meses. Então, se vocês ouvirem, o sucesso da Clínica Seven não é à toa, né? Então, vocês têm aí um monte de relato das pessoas, né, que jogam nas redes, como eu estou colocando nas redes, mas eu também tenho amigas que estão fazendo dieta, ou que fizeram e que deu certo. Elas não fazem propaganda, mas elas contam, né, o boca a boca. E acaba. Então, você vê que o sucesso não é à toa. Para ter esse número de pacientes que vocês têm, é porque é bom. Eu estou falando, eu mostrei o antes e depois, gente. Eu com shortinho. Eu não era gorda, mas tinha aquela anca, né? Aquele pneuzinho. Eu quis tirar os pneuzinhos, o projeto verão. Eu quero pôr um biquíni, me sentir bem. Eu quero pôr uma calça e a calça não ficar esturricada, de ter que abrir o primeiro botão e fechar com cinto, sabe? Então, eu tô aqui, ó, na minha calça 38, sabe? Feliz.
e disposta, é isso que eu posso falar. Então, eu acho que o conselho é esse: se permita, se dê esses 3 meses de presente na Clínica Seven. Depois vocês me reportam se eu não estou certa. Sabe, eu só falo daquilo que eu experimento e eu estou amando. Essa Tá. seguidora falou que nem eu, que ela não quer mais sair da Clínica Seven. Bom, só para também complementar pela parte nutricional, né? Porque em uma das perguntas que fizeram quando você abriu a caixinha de pergunta foi Uhum, dicas, enfim, como fazer para se manter no foco. E uhum, como nutricionista, eu acho que assim, organização e planejamento. Então, isso realmente funciona muito para quem precisa manter o foco. Então, uhum, fazer ali suas marmitinhas, né, para quem gosta de fazer a sua própria comida. Então, a gente disponibiliza receitas, então receitas gostosas. Então, você consegue fazer sua própria comida, deixar tudo organizado para que no dia a dia você não tenha ali uma desculpa e saia da rotina, porque sua comida já está ali pronta, né? uhum, Ou enfim, quem não gosta muito de cozinhar, mas tem alguém que lhe ajude em casa, já deixar uhum, tudo muito bem preparado, ou enfim, comprar hoje em dia é possível, tem várias, enfim, empresas que fazem também alimentos uhum, bons, nutritivos, né? Mas é tudo uma questão de organização. E as uhum. nutricionistas estão aqui para te ajudar no caminho que você quer seguir dessa organização e planejamento para que não hajam falhas, né? É, E assim, se houver falhas, também tá tudo bem. A gente precisa entender o momento, tirar sempre o positivo disso, né? Então eu uhum, falo, algumas semanas, como por exemplo você, malhou bastante, achou que tivesse diminuindo, fazendo um bem para você, que você fosse emagrecer mais. Naquele momento você não emagreceu, mas eu tenho certeza que você tirou uma informação valiosa da consulta, sim, né? sim. Que é um aprendizado. Então a gente precisa valorizar todas as nossas conquistas, todas as Uhum, nossas semanas e todos os aprendizados diários que a gente tem na clínica. uhum. Essa coisa da disciplina que você falou agora um pouco antes, de levar uma marmita, ou se você não sabe cozinhar, você tem algumas comidas prontas, saudáveis, sabe? Vai num sacolão, faz aquele saladão. Por exemplo, o broto de feijão, gente. Eu me apaixonei pelo broto de feijão e quando a Caroline falou, é que nem alface. À vontade. Eu adoro quando aparece assim, isso à vontade. Então, à vontade é à vontade. Põe um limãozinho, um sal, uma mostarda sem açúcar, mostarda zero, fica divino, tira a fome e tem ferro, ele tem fibra e é uma delícia. Então, você joga aquilo na salada, delícia. Então, eu acho assim, quando você falou da disciplina, peraí que agora eu me perdi, é que eu queria falar. Então, mas eu saio muito, que nem essa minha amiga falou, minha prima. Ela falou: mas eu vou muito para restaurante com meu marido, ele gosta de comer. Muito bem, o que eu fiz? Caroline, eu vou jantar em tal restaurante, super sofisticado, né? Então, o que eu faço? Você entrou no cardápio, entra no Google, gente. Entra no Google, a coisa mais fácil jantando fora. Vou falar. Todo restaurante tem um salmão, um peixinho, um franguinho, todo restaurante. Você fala, eu falava que eu era alérgica a molhos, sabe? Eu sou alérgica a isso, gente. Eu tenho um ataque aqui e morro. Então, molho à parte. Então, vem aquele salmão grelhado e tal, e você troca. Eu fui jantar num restaurante maravilhoso, tinha camarões gigantes com acompanhamento pappardelle, uma massa. Você falou, pede para trocar o pappardelle por legumes salteados. Eu no restaurante fotografei o prato e mandei para Caroline. Camarões gigantes, aqueles camarões jumbos, deliciosos, grelhados, com um monte de legumes salteados. Eu comi aquilo tão feliz, sabe? Num restaurante super sofisticado, onde todo mundo estava comendo comidas gostosas e eu também. Só que eu troquei o pappardelle com molho cremoso por legumes. Então, não é que assim, você vai jantar fora com seu marido? Vá e peça um peixe em vez, sabe, daquela massa, durante a dieta. Na manutenção, você vai poder, mas os 3 meses de foco, é isso que eu estou falando. Você pode jantar fora, sim, é até mais fácil, porque você escolhe o que você vai comer, entendeu? E vem a quantidade, você não repete, porque vem no prato. Então é super fácil. Churrascaria, e tem uma que eu adoro. Eu pedi, ou eu peço frango, que eu adoro, galeto, ou então uma carne deliciosa com um saladão,
eu peço sem molho, eu ponho meu limãozinho, meu sal, e eu não sou muito de molho também. E os legumes, abobrinha grelhada, gente, aquilo, quando você está com fome e você aprende a gostar dos legumes, aquilo vira assim um banquete. Então você pode comer fora. Não use isso como desculpa. Ah, meu marido gosta de sair e eu não consigo fazer dieta. Mentira. Ah, inclusive, a Caroline liberou 2 taças de vinho, de preferência uma. Mas porque eles não enchem a taça de vinho, eles não põem até aqui, né? Que não fica chique. Então, o restaurante põe 3 dedinhos. Então, você pode tomar seus 3, 5 dedinhos de vinho para brindar e você não está de castigo, está fazendo tudo que todo mundo está fazendo lá no restaurante. Mas Exatamente. O importante é que você esteja em comunicação com a sua nutricionista para que ela consiga encaixar isso na sua rotina e fazer, né, claro, as exceções. Também, se fizer muitas exceções, a gente acaba saindo um pouquinho da linha. Então, a gente precisa equilibrar isso bem. E, claro, existem momentos que a gente precisa também celebrar, né? Então, é tudo muita conversa e tá em total comunicação com a Nutri mesmo. Eu acho que isso é muito importante, a confiança com a Nutri, prestar atenção no que ela diz, porque é um tratamento que, né, ele tem o seu valor, então vamos aproveitar, vamos fazer bom uso dele, né? Não adianta, mas é caro, mas vale, né? Então, vale cada segundo, porque é para o teu bem-estar, para a tua saúde, para o teu peso. Teve gente que pediu, mostra o antes e depois. Eu fiz vários stories e eu vou ver se eu ponho no destaque. Tem um destaque Clínica 7, que foi aquele shooting de fotos que eu fiz. Eu vou acrescentar, gente, as fotos os stories que eu fiz, e vou acrescentar nesse destaque. Então vai estar lá minha foto de shortinho, depois uma foto. Aí teve uma seguidora que falou: não acredito, você fez lipo. Lipo, eu sou... Tipo, uma semana passando fome no começo. Outra coisa, lipo, eu mostro o meu treino, toda vez que eu treino, eu mostro o meu treino com o personal. Quando que eu faria lipo se eu estou treinando 3 vezes por semana e mostro, né? Então, assim, eu até fiquei feliz de um lado, porque eu falei assim, gente, então deu certo, porque se estão achando que eu fiz lipo, é porque eu perdi mesmo a gordura, né? Eliminou, né? Eliminei, a gente tem que falar eliminou, porque quem perde acha, né? Então, não, eu eliminei. Eu não quero que volte, não. Gente, é um aprendizado. Eu estou aprendendo muita coisa, e estou adorando saber como o meu corpo funciona. E eu tinha vários mitos errados, essa coisa assim, eu vou jejuar no dia seguinte se eu comer muito, tudo errado. O corpo trava, sabe? O dia do jejum do Yom Kippur, nós judeus ficamos 25 horas sem beber água e sem comer. É mais que 24 horas, porque quando aparece a primeira estrela no céu e tal. E aí no dia seguinte, vocês não têm ideia, aquele jantar na casa da mãe, na casa, né, dos avós, aquele jantar assim, nababesco. E aí eu comi, eu falei, eu vou comer, porque é uma festividade judaica. Então, eu comi 3 sobremesas, eu comi massa, eu comi tudo que você pode imaginar, eu tomei vinho, eu me permiti. Eu não estava na manutenção. E aí você falou que eu tinha que fazer. Então, já que você está com caloria, vai treinar, vai se exercitar, e no dia seguinte, não jejue. Você volta para a tua dieta, que em 3 dias o teu peso volta. Pode ser que não volte no primeiro dia, mas você seguindo aquela tua linha de dieta que a gente fez, em 3 dias você volta. E voltei. E olha que eu enfiei o pé na jaca naquele dia. Mas tudo também é uma questão de afetividade, né? E a gente precisa deixar isso muito intrínseco no nosso dia a dia. Eu acho que a gente pode ir para algumas perguntinhas que fizeram para você na caixinha. O que você acha? Pode, vamos lá. Você anotou, né? Eu te mandei, não foi? Sim, Aqui eu não consigo ler. Obrigada, Cleide. Em relação a tratamento mesmo, né? Que bastante gente perguntou. Tem gente de outro país, né? Eu vi aqui agora na live também do Paraguai, enfim, Estados Unidos querendo fazer. Sim, a gente atende tanto no Brasil, em outras cidades além de São Paulo, quanto em outros países também, né? De forma virtual. Essa consulta ela pode ser realizada de forma quinzenal ou semanal, né?
E tudo depende do quanto você precisa e quer perder. Por isso que a avaliação inicial é muito importante, né? Então, nós temos toda uma questão de projeto inicial. Você, no link aqui da Seven na bio, tem um link que você entra, consegue agendar a avaliação. Você vai conversar, né, com uma especialista. E é gratuita essa avaliação. A primeira consulta de avaliação é gratuita. Isso é muito bom. Você já fica sabendo se você quer ou não quer, né? E é muito legal. Exatamente. É muito legal. Então, eu acho que não custa marcar uma consulta de avaliação, porque é gratuita e você vai se informar e eles vão saber aonde você quer chegar para poder te dar o preço, né? Inclusive. Exatamente. Então depende qual o seu foco, o seu objetivo inicial, quantos quilos é necessário, né, que você perca. Então, assim que a gente vê se é um mês, 2 meses, 3 meses de tratamento, se é quinzenal, se é semanal, se é virtual fora de São Paulo, se você quer fazer presencial dentro da Clínica Seven da Avenida Brasil, que fica em São Paulo, então é super possível, os resultados são os mesmos, eu vou ser bem sincera. Mas tem gente que, como a Sasha, prefere ir lá toda semana. Tá presencialmente, tá tudo bem. A gente precisa entender a individualidade de cada um. Não, a minha filha estava fazendo, mesmo morando em São Paulo, muitas vezes ela fez online. Porque é mais fácil, sabe? Não precisa sair, pegar o carro, o trânsito, e ela tem uma vida super corrida, trabalha pra caramba. Então, às vezes, no corre-corre do dia, você mesmo morando em São Paulo pode. Eu prefiro porque eu gosto, eu quis nesse começo fazer o peso. O peso, a minha balança, inclusive, está assim, exata com a da Clínica Seven, perfeita. Mas tem a bioimpedância que eu quis aprender, sabe? Então, eu tô mais gorda? Não, é água, entendeu? Então, assim, as oscilações hormonais, tudo isso. Então, eu quis saber na bioimpedância. Teve uma seguidora que perguntou se a primeira consulta gratuita, mesmo online, é gratuita? A primeira consulta avaliação, sim, né? A avaliação, sim, né? A consulta, ela já é depois do Da paciente avaliação. tratamento. Na Tá. avaliação, você recebe toda a questão de como vai funcionar o tratamento, qual o seu objetivo em quilos, como você quer perder isso de forma mais lenta, mais rápida. Então, isso é uma avaliação, onde serão passados também os valores, vão ser tiradas todas as dúvidas, né? Inclusive, depois da live, para quem quiser, pode entrar no inbox se ainda tiver alguma dúvida, que a gente entre em contato explicando alguma outra dúvida. Mas é mais para tirar realmente todas as dúvidas, não ter dúvida nenhuma ao iniciar o tratamento. Aí sim a gente vai para a consulta com a nutricionista, onde é elaborado o plano alimentar em cima de todas as necessidades do paciente. Então, nós fazemos também a solicitação de exame, se for necessário, se o paciente não tiver... Quem tem exame pronto já leva. Eu, no meu caso, eu faço exames de rotina todo ano, que minha médica me vira do avesso, minha clínica, e eu levei, e você pôde ver, inclusive, gente, meu colesterol sempre foi bom, e eu, nessa fase que eu enfiei o pé na jaca e ganhei os 5 quilos, quer dizer, né, tinha engordado, meu colesterol estava alto pela primeira vez na vida. E agora eu fiz o exame, eu tô para te mandar. Gente, deve ter, porque nunca foi alto. Só que assim, comendo doce todo dia, bebendo, comendo carne, comendo fritura, batata frita, não sei o quê, então tinha subido mesmo, né? Agora, quem faz longe, por exemplo, aí se pesa em casa, né, ou numa farmácia e tudo. E em relação à bioimpedância, a pessoa pode usar a fita métrica ou ir num consultório só para fazer esse exame? Porque acho que é importante também saber, né, se é um inchaço da menstruação, ou se é um inchaço porque está treinando e o músculo, quando ele está regenerando, depois de um treino puxado, ele absorve água, então ele incha e pesa. Não é isso? Exatamente. Mas isso é possível, né? Primeiro, pela parte da balança. A balança é um norte pra gente, então o peso da balança é sempre um norte, né? Ele vai mostrar como o seu corpo está reagindo a determinados estímulos. Uma coisa também que a gente pede, algumas medidas específicas, que elas realmente são onde nós acumulamos maior quantidade de gordura. Então é fácil para a gente acompanhar essas medições, se a gente está perdendo, se não. E outra coisa que também a gente consegue utilizar são as fotos do paciente, onde ele troca com a nutricionista, caso ele queira, isso é opcional.